Conversa vai, ciência vem. Ciclo de palestras. Como separar a ciência do resto do noticiário? Então, agora, antes da gente chegar no jornalismo narrativo e no caso da Piauí, eu queria destacar um pouco alguns desafios de, enfim, questionar um pouco, porque a gente tem esse modelo do compartimentamento, da divisão, né, assim, muito rígida das redações, ciência, economia, cultura, esporte. E eu queria discutir um pouco como é que alguns grandes temas da atualidade desafiam um pouco essa forma de se enxergar o noticiário. Então, aqui, ursos polares são os ícones clássicos do aquecimento global. Juliana falou, é um tema pelo qual me interesso bastante, estou estudando no doutorado. Agora, o aquecimento global, a gente vai ter aí, ao longo do ano, publicação de mais um relatório do IPCC. Quem que a gente vai mandar para cobrir o relatório do IPCC? O repórter de ciência? Mas tem também questões de economia, de planejamento energético, de diplomacia, questões de, enfim, a gama de universos mobilizados por um tema como esse é muito grande. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que mandar alguém que provavelmente terá se especializado em alguma coisa. O que eu quero mostrar um pouco com isso é como o nosso modo de pensar esses grandes temas pode comprometer um pouco a cobertura. Essa aqui é uma maquete de Belo Monte. Quem a gente vai destacar para cobrir Belo Monte? Um repórter acostumado a lidar com questões de ciência, um repórter que cobre questões energéticas, ou um repórter que cobre sociedade para tentar entender o ponto de vista dos índios, dos manifestantes, enfim, questões nacionais de longo termo. Quer dizer, é mais um tema que desafia um pouco a nossa forma de dividir o noticiário em editorias. Os Guarani Kaiowá, de novo, uma questão antropológica de fundo, uma questão social, mas também uma questão, enfim, de país, de economia. Quem que a gente vai mandar para cobrir? Esse caso, alguns de vocês talvez se lembrem, essa é uma foto antiga, se não me engano, de 2005, no momento em que o Congresso estava discutindo a lei que regulamenta, é uma aberração brasileira, a gente juntou na mesma lei, a lei de biossegurança, né? Tanto a questão da clonagem de embriões quanto os transgênicos. Quer dizer, a gente teve... E aí houve um momento em que houve um grande lobby de alguns cientistas ligados à pesquisa com células-tronco e que mobilizaram cadeirantes que têm muita esperança nos tratamentos que poderiam surgir daí, mas que provavelmente não vão se beneficiar dessas pesquisas. Enfim, os benefícios viriam, né, numa escala muito mais longa, né? Mas aqui a gente está numa discussão no Congresso. A gente manda um repórter de política, manda um repórter de ciência, quer dizer, são questões muito complexas. Tem também agricultura, porque tinha transgênicos aí também, então vamos mandar alguém que está acostumado a cobrir agricultura no caderno de economia. Como é que faz? São grandes complicações. E queria discutir agora um pouco um exemplo que eu acho que talvez uma abordagem interessante, no sentido de romper com essas amarras, que é o caso do Guardian, é o jornal que faça talvez o melhor jornalismo do mundo hoje, e que usei um exemplo bastante atípico aqui, em que eles estavam dando manchete para um projeto que obrigava os pesquisadores britânicos a publicar em revistas revistas abertas os estudos financiados por recursos públicos. Esse é um tema... A manchete, né, que é como a gente chama a notícia principal do dia, a manchete em letras garrafais do jornal, é muito raro que ela venha... enfim, que os jornais deem manchete para temas de ciência. No Guardian é bem menos. É um jornal que está sempre aberto a esse tema. E, sobretudo, na verdade, eu não coloquei esse exemplo aqui porque daqui a pouco a gente vai até falar de ciência aberta. Mas, na verdade, eu estou trazendo o exemplo do Guardian aqui porque eles não têm uma seção de ciência. O noticiário de ciência fica solto no meio do primeiro caderno, misturado às notícias de política, sociedade, etc. Aqui, a nossa tradição jornalística é confinar a ciência a um caderno no final do jornal, que, enfim, para a conveniência do leitor, pode ser pulada, quando ele não se interessar pelo tema, por exemplo. Ali, eu acho que a proposta desse jornalismo que eles fazem no Guardian é justamente integrar
os temas de ciência ao resto do noticiário de interesse do leitor. Obviamente, eles têm repórteres de ciência, que, enfim, na maioria dos casos, o noticiário de ciência é coberto por jornalistas especializados. Então, quer dizer, não há tanta ruptura assim, nem poderia haver, mas eu acho que só o fato de você já não confinar o noticiário de ciência já permite um pouco ir além desse paradigma da partilha do noticiário em editorias, né? E aqui eu queria discutir dois exemplos rapidamente no Brasil que apontam rumo a uma ruptura desse modelo. Então, essa foi uma iniciativa que eu achei bastante feliz da Folha de São Paulo, quando a gente teve o caso Fukushima, né? O tsunami, terremoto. E, naquele momento, então, de novo, o que estava acontecendo ali era um tema que transbordava as fronteiras das editorias. E aí a Folha de São Paulo teve uma iniciativa feliz ao deslocar fisicamente na redação uma repórter de ciência que se mudou, né? Mudou a baia dela para a editoria Mundo, durante, não sei dizer quanto tempo, alguns dias, e para poder integrar um pouco. A gente tinha a perspectiva da ciência, da engenharia nuclear, da física das usinas atômicas, e, ao mesmo tempo, ter o ponto, enfim, o know-how de quem estava acostumado a cobrir questões internacionais, né? Então, eu acho que esse é um tipo de iniciativa que ajuda a transpor essas barreiras aí que eu mencionei. Um outro caso é esse caderno semanal do Jornal Globo, no Rio de Janeiro, chama Amanhã, e é muito interessante porque ele é um caderno que tem uma transversalidade temática, é um caderno sobre sustentabilidade. Então, pega questões de economia, meio ambiente, enfim, todas essas questões que perpassam esse conceito bastante amplo. Então, talvez o caminho passe um pouco por aí também, a gente pensar em temas transversais, em vez de pensar nas grandes, né, assim, nos grandes domínios que a gente tem, com os quais a gente trabalha no jornalismo normalmente. Então, esses são dois exemplos, embora a nossa imprensa ainda esteja bastante amarrada a esse modelo que eu expus e critiquei aqui.